Nós estamos aqui hoje porque a história do Ademir e da Marina começa lá em 1964. De um jeito simples, mas que já carregava algo muito especial. Ela com 14 anos, ele com 17, se conheceram no dia a dia. E foi numa conversa, num olhar, que tudo começou. A Marina conta que pensava: ele é um príncipe, loiro de olhos azuis como eu sempre sonhei. E para ele, a resposta é direta. Ela era uma rainha. Mas como toda grande história, teve dificuldades. Marina foi trabalhar em outra cidade e o Ademir ficou. Até que o destino aproximou os dois novamente. E os encontros passaram a acontecer todos os finais de semana. Entre conversas, risadas e alguns beijos, nasceu o namoro. Um amor que cresceu, amadureceu, virou noivado e depois casamento. E eles começaram praticamente do zero. Tinham muitos sonhos, 2 cômodos, um fogão e um terno parcelado. Mas tinham algo muito maior, a vontade de estar juntos e de fazer dar certo. E foi nesse começo simples que veio um dos momentos mais marcantes da vida dos dois. A chegada do primeiro filho, o Alexandre, um filho amado e muito esperado. E depois vieram mais 3 para encher a casa de amor, o Fábio, o Rodrigo e o Júnior. Gente, o Ademir é quase igual à Copa do Mundo. De 3 em 3 anos ele fazia um filho. E assim a casa foi enchendo de vida, de bolas, de carrinhos, de bicicletas, de bagunça, de histórias e de muito amor. Mas essa história vai além de um casal. É a história de 2 pessoas que decidiram construir uma família de verdade. Enquanto muitos não priorizavam a família, com o Ademir foi diferente. Ele sempre escolheu a família, sempre colocou a família em primeiro lugar. E ao lado da Marina, construiu uma casa cheia de amor, de respeito e de valores. Mas essa história também só existiu por causa da força da Marina. Uma mulher firme, corajosa, que segurou a casa nos momentos mais difíceis. Enquanto o Ademir trabalhava longe, trazendo sustento para dentro de casa, era ela quem ficava, cuidando dos 4 filhos. Vocês imaginam? 4 filhos, meninos, da comida, da roupa, da casa, da educação, muitas vezes sozinha, muitas vezes sem saber como faria tudo dar certo. Mas fazia. Costurava as roupas deles, economizava daqui, inventava alguma coisa dali, sempre cuidando de todo mundo. Porque criar 4 filhos com poucos recursos e ainda manter uma casa cheia de amor não era para qualquer mulher. Com o tempo também vieram as conquistas. A primeira casa, simples mas cheia de significado. Vieram os carros, os rolos, as histórias, as viagens e os desafios continuaram. Mudanças de cidade, novos trabalhos, novas tentativas, sempre buscando melhorar de vida e prover o melhor para a família. Nem sempre deu certo, mas nunca faltou amor, Deus. E houve um período em que o Ademir precisou trabalhar longe da família durante anos. Saía no começo da semana e só voltava dias depois. Enquanto isso, Marina seguia firme com os meninos, sem telefone, muitas vezes sem notícias, mas sempre com fé. E quando ele chegava, era festa. Quando os meninos faziam arte, a Marina prometia: quando seu pai chegar, vocês vão ver. Mas o Ademir sempre contrariava ela. Chegava sorrindo, com uma bala no bolso, pronto para brincar com os meninos. E olhando para tudo isso hoje, a gente sabe, tudo valeu a pena. E a vida seguiu sendo construída com união, amor e muita fé. Mas, pouco antes da pandemia, veio uma das fases mais difíceis da vida deles: a doença da Marina. Vieram as dores, o diagnóstico,
os tratamentos, as quimioterapias, a internação com Covid, o medo e a incerteza. E naquele momento tão frágil, veio também a separação dos dois. A Marina precisou ficar internada e o Ademir, sem poder estar presente, sem poder cuidar dela de perto, viveu dias muito difíceis. E a Marina, mesmo naquele momento, sempre tentando não dar trabalho para ninguém, sempre preocupada com todos ao redor, mas no fundo, todo mundo sabia que a única pessoa que ela queria ali era o seu companheiro de vida, o seu tão amado Ademir. Mas foi justamente ali que a família viu uma das cenas mais bonitas dessa história, porque mesmo de longe, o amor continuava ali, firme, presente e vivo. E quem viu o reencontro dos dois depois da internação nunca esquece. O cuidado, o olhar, a emoção de se reencontrarem. Meus amigos, isso é amor de verdade. Daqueles que o tempo não desgasta, daqueles que continuam escolhendo um ao outro todos os dias. E como sempre foram uma família de muita fé, veio também a cura. E nós temos a certeza que a cura da Marina foi um milagre, um presente de Deus. Mais uma prova de que Deus nunca abandonou vocês. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo diante de uma doença tão séria, a fé permaneceu firme. E a Marina venceu. E talvez isso tenha unido ainda mais essa família, porque depois de tudo, ficou ainda mais claro o quanto vocês são amados, o quanto vocês são importantes e o quanto essa história inspira a todos nós. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando 55 anos de casamento, 55 anos de parceria, de amizade, de cumplicidade e de exemplo de família, porque o maior legado deles está justamente nas pessoas que eles criaram. Alexandre, sempre muito responsável, Fábio, sempre muito paciente, Rodrigo, sempre muito leve e com muitas histórias para contar, e o Júnior, sempre muito intenso em tudo que faz. Todos diferentes, mas todos carregando os mesmos valores, os mesmos princípios e o mesmo amor pela família. E hoje, essa história continua viva, nas risadas, nas histórias, nos netos, nas noras, nos amigos, nas mesas cheias e em todos os que convivem com vocês. O vô sempre brincalhão, fazendo todo mundo rir, e a avó sempre cuidando de todo mundo com carinho e com a sua presença. E quando perguntam para os filhos o que vocês representam para eles, a resposta é simples: orgulho, gratidão e exemplo. Porque vocês construíram muito mais do que uma família, construíram um legado. E é por isso que hoje não celebramos apenas um casamento, celebramos uma vida inteira construída lado a lado. E se essa história já emociona agora, é hora de ouvir quem viveu tudo isso de perto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui passando para comemorar os 55 anos de casados, né, do meu pai e da minha mãe. Essa união abençoada por Deus, com certeza consagrada, que chegou até aqui. E a palavra, acho que nossa, maior, que define tudo isso é gratidão, né? Gratidão primeiro a Deus, depois a nossa família e a eles por terem construído isso que construíram. O maior exemplo para mim do meu pai e da minha mãe é exatamente essa palavra, exemplo. Sempre educaram pelo exemplo, sempre com fé, sempre com honestidade, com dignidade, formaram a nossa família. Eu sou imensamente grato a eles por isso.
Não só a eles, mas aos meus irmãos, a família que eles criaram, né? No meu caso também, eles terem ajudado a criar o meu filho, o Arthur, que está aqui. Minha mãe e meu pai tiveram um grande papel nisso. Então a gente só tem a agradecer, parabenizar e pedir a Deus que dê saúde para que todos nós estejamos aqui por mais 55 anos, se Deus permitir. É um enorme orgulho para mim, uma felicidade ser filho de vocês. Marina, Ademir, é uma honra fazer parte da família de vocês. Desde que eu cheguei, eu fui acolhida com muito carinho e isso fez com que eu me sentisse em casa. E isso só mostra o amor que existe entre vocês e que transborda em todo mundo que está ao redor de vocês. Eu sinto de verdade o amor que você sente por mim e hoje eu queria dizer para vocês que eu amo vocês também, que vocês são muito especiais e que admiro a história de vocês, né? O amor de vocês aí que existiu há tanto tempo e que se transformou nessa família linda que vocês têm e que hoje eu faço parte também, né? E eu acho que todos hoje aqui somos abençoados em ter vocês na nossa vida. Obrigado pelos momentos, pelos ensinamentos e por ter me acolhido tão bem assim na família de vocês. Um beijo. Bom, essa data, né, esse dia é muito feliz para a gente estar aqui comemorando com todo mundo, esses 55 anos de casado dos dois. Boa parte da minha infância, da minha vida, convivi muito com o vô e com a avó, para todo lado que eles levava eu. Bom, amo vocês, agradeço muito essa família gigante que vocês deram para nós, né? Se não fosse vocês, não estaria ninguém aqui. E amo vocês de sempre, para sempre. Beijo. Beijo. Oi pai, oi mãe. Não tem como fugir muito de clichê aqui, de falar de superação e exemplo, mas é isso mesmo que vocês são. E eu queria lembrar não só, né, a questão do casamento, a data que a gente está comemorando, mas o que vocês viveram antes disso, né? Na vida ainda de solteiro, já é um exemplo de vida, tudo que vocês passaram, e aí depois vocês se casam, formam essa família linda que a gente tem hoje. Então, eu queria dizer também que vocês são exemplo não só para a nossa família, mas para todos que estão à volta de vocês, todos que têm contato, os amigos, né? Eu tenho certeza que vocês são exemplo de família cristã, de superação, de enfrentar tudo de cabeça erguida, né? Então, é esse o exemplo, é esse o legado que vocês deixam, que é lindo, lindo. E eu só desejo bênçãos e muita saúde para vocês. Beijo, amo vocês. Oi, vô Ademir, oi, vó Marina. Primeiro quero agradecer a vó Marina por ser essa avó muito amorosa, muito carinhosa, muito atenciosa. A avó Marina foi uma mulher muito batalhadora, muito paciente nesses anos. Continua sendo. Ao vô Ademir, por todo o amor que ele dá, por ser esse avô engraçado, faz piada com todo mundo. O vô foi um homem muito trabalhador, muito esforçado também. Eu admiro muito o amor que vocês têm um pelo outro, que é algo simples, vocês têm um carinho muito grande um pelo outro e isso é muito bonito. Eu amo muito vocês, muito obrigada, um beijo. Oi Ademir, oi Marina, a gente tá aqui hoje nesse dia para celebrar aí 55 anos de casamento de vocês. É um privilégio, é um orgulho fazer parte dessa história, fazer parte dessa família, né? Muito obrigada por ser exemplo para todos nós, exemplo de fé, de renúncia, de sims, de nãos, exemplo de como que deve ser uma família, né? Então, muito obrigada, Tia Uni, por nutrir tudo isso na gente, Tia Marina, por ensinar pra gente o que é doação.
Que Deus abençoe muito, muito vocês. É um privilégio para a gente estar aqui hoje celebrando com vocês e agradecendo a Deus pela vida e pela história de vocês. Muito, muito obrigada. A gente ama muito vocês. Oi, mãe. Oi, pai. Agradecer. Agradecer por tudo, por todos esses anos, pela educação, pela parceria, pelo apoio que vocês nos dão, né? Quando éramos criança, quando fomos ficando adultos. E é muito bom ter esse apoio de vocês. É essencial, é também um orgulho ser filho de vocês, fazer parte dessa família e um privilégio. Muito obrigado por tudo. Beijo. E que Deus continue abençoando a união de vocês. Amém. Beijo. Beijo. Pai, mãe, há 55 anos atrás, vocês disseram sim um para o outro. E deste sim surgiu uma grande história, uma grande família. Se hoje estamos aqui reunidos, filhos, noras, netos, familiares e amigos, é por causa desse sim, é para comemorar essa data especial que não é qualquer casal que consegue chegar a 55 anos de casado. Eu tenho muito orgulho de vocês, vocês são um exemplo para mim, para toda a nossa família. A história de vocês é muito linda. Eu acho que temos que aproveitar, celebrar esse dia. E eu quero dizer que eu amo muito vocês e tenho muito orgulho, já falei isso, mas de ser filho, tenho muito orgulho e sou muito grato por tudo que vocês fizeram para mim, para meus irmãos, para todas as pessoas que passaram nas nossas vidas até agora. E se Deus quiser ainda durante muitos anos ainda pela frente. Um beijo, te amamos. Eu sou muito grata de estar na vida de vocês também, de ter participado de um pouquinho dessa história. E como o Rô disse, nós temos muito orgulho de vocês. Não preciso ficar falando muita coisa aqui, porque vocês sabem. Um beijo, amamos vocês. Meu querido irmão, meu coração se emociona por ter feito parte do início dessa história de amor de vocês. 55 anos, parece que foi ontem. E vocês construíram uma bela história de amor, de companheirismo, de parceria, de amizade, de cuidado, de exemplo para todos nós. E hoje estamos aqui para abraçá-los, para comemorar, para desejar muitos e muitos anos de saúde e de feliz união. Desejamos que Deus continue abençoando essa união tão especial. Amamos muito vocês. Parabéns, 55 anos de casados, né? Gente, eu fui nesse casamento. Todo mundo tá sabendo agora a minha idade. Eu tinha dias de nascida e eu fui nesse casamento. Uma amizade que nasceu entre a minha mãe e a tia Marina e que dura até hoje. Uma amizade linda. E eles são meus tios Ni e a tia Marina. Tio Ni e tia Marina, ir na casa deles para mim era, nossa, é a maior felicidade. Era dia de festa. Vamos dizer assim, dias de festa. Quando eu nasci, tia Marina e tio Ni me embalavam. Ai, que legal! E hoje eu estou aqui, tendo o privilégio e o prazer de estar comemorando essa união. Casal esse, eleitos do meu coração, que meus pais cultivou essa amizade por uma vida inteira e eu trago no meu coração. Mais do que aqueles que a vida nos presenteia como parentes, tem aqueles que são os eleitos de coração. E esse casal é assim, especial, maravilhoso, fazem parte da minha infância e de toda a minha vida. Vieram seus filhos, os meus filhos e os filhos dos filhos deles.
Olha que legal. Estamos aqui comemorando 55 anos. Tio Ni, tia Marina, saibam que vocês são extremamente especiais e moram num lugar reservado no meu coração. Meu pai, antes de ir embora, né, que ele já foi, já partiu, deixou um legado. Não se afaste deles. Tragam sempre eles para próximo de você, para perto de você, e eu estou fazendo isso. Hoje estou aqui, honrosamente, representando a minha mãe, que está hospitalizada, mas mando um imenso beijo, um abraço para o compadre Ademir e para a comadre Marina. Que Deus abençoe imensamente essa união, a saúde e a vida de vocês, que a gente possa comemorar muitas mais datas. E viva os 55 anos. Deus abençoe. Um beijão. Boa noite, Ademir. Boa noite, Marina. Boa noite a todos os convidados, aos filhos, às noras. Parabéns, Marina, por ter uma perseverança tão grande, um exemplo tão bonito para a gente, de mulher, de filha de Deus, de esposa, de mãe, de avó, de sogra, né, de prima. Muito obrigada por você fazer parte da minha vida, ser esse exemplo pra gente. Eu sou muito feliz de ter você como minha prima. E você, Ademir, muito obrigado por ser essa alegria, esse homem trabalhador, cheio de fé, de esperança, esse pai maravilhoso, esse sogro maravilhoso, esse primo maravilhoso, sobrinho, que a minha mãe tanto te ama, porque você é maravilhoso. Eu desejo felicidade sempre, mas eu desejo que vocês tenham saúde para aproveitar um ou outro ainda bastante, e nós aproveitar de vocês também. Muito obrigada por esse convite de poder participar dessas bodas de honra, né? Muito obrigada. Eu desejo de coração toda a felicidade, que nós possamos ainda estar muitos anos juntos. E parabéns, 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 sempre. Boa noite, Ademir. Boa noite, Marina. Nós estamos aqui, nossa família reunida aqui, para dizer que vocês são muito especiais para a gente está muito contente de saber que vocês estão comemorando 55 anos de casamento e um marco muito difícil, muito raro hoje em dia, mas que Deus tenha abençoado vocês aí, que a gente admira muito, e nós estamos aqui para desejar um grande abraço para vocês aqui, mesmo de longe. A gente queria estar aí, mas a gente quer demonstrar o tanto que a gente ama vocês, a família de vocês, que vocês são muito especiais pra gente, e felicitar vocês por esse aniversário de casamento. Parabéns, Ademir, parabéns, Marina, que esse exemplo de união de vocês continue aí por todos nós. Nós temos vocês como um casal exemplo, pessoas incríveis, pessoas que a gente admira demais, que construíram uma família maravilhosa, então a gente espelha muito em vocês e que a gente possa chegar, né, comemorar assim como vocês 55 anos de casados. Vai ser um prazer pra gente. Que Deus abençoe, derrame bênção, saúde na vida de vocês, na família de vocês. A gente tem muita saudade de vocês e é isso. Vocês curtam muito esse momento, essa festa, comemorem muito, que é muito merecido. Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Oi, madrinha. Oi, padrinho. Que felicidade poder fazer parte desse momento e poder homenagear vocês. Acho que eu nunca tive a oportunidade de falar anteriormente, mas vocês para mim sempre foram referência como família. Então eu sou muito grata por poder fazer parte de momentos tão especiais na vida de vocês, de sempre ser incluída em comemorações como essa. E a única coisa que eu posso desejar é que Deus continue abençoando a vida de vocês e trazendo muitas felicidades. Longos anos de vida ao casal. Me lembro do casamento de vocês como se fosse hoje. Um dia muito feliz para vocês e para nossa família. Foi um casamento construído com base no companheirismo, na amizade, no amor, na dedicação um com o outro e na família. E muitas situações vocês passaram junto, mas estavam de mão dadas um no outro, não se largaram nunca. E isso é o mais bonito entre um casal, um apoiando o outro sempre. E que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sempre assim, um apoiando o outro,
que tenha muito amor na vida. Amor já tem, mas que fortaleça ainda mais esse amor que tem em vocês dois um pelo outro e que vocês sejam muito felizes até o resto da vida de vocês. Eu amo vocês muito e peço a Deus que abençoe vocês com muita saúde e que vocês aproveitem muita vida junto ainda. Beijos. Oi tio, benção madrinha, a gente tá aqui pra mandar esse recado pra vocês. Hoje é um dia muito especial, 55 anos de casados, de companheirismo, respeito, amor, paciência. Vocês são inspiração pra nossa família, a gente ama muito vocês. Que Deus abençoe muito vocês aí com saúde, né? E que tenham muitos anos de vida, né? Juntos aí, pra gente curtir mais festas juntos. Amamos vocês, um beijo. Beijo. Oi Marina, oi Ademir, passando aqui para desejar parabéns para vocês por 55 anos de casado, muita felicidade, muita saúde. Te amo, minha irmã. Parabéns tio, parabéns tia, felicidades. Vovó e vovô, saibam que eu amo muito vocês e vocês ocupam um grande espaço no meu coração. Feliz bodas de 55 anos de casados. Que vocês aproveitem muito a festa de vocês. Eu amo muito vocês e vocês são muito importantes para mim. Sem vocês, eu não estaria aqui. Muito obrigado, um beijo e uma feliz festa de 55 anos de casados. Oi vovô, feliz 55 anos de casado. Eu te amo e um grande beijo. Tchau.